Por quê? Porque, infelizmente, a direita no Brasil, ela deixou de trabalhar em cima de pautas e começou a trabalhar somente em cima de nome de político e eleição. Isso é um problema seríssimo. Seríssimo, professor. Porque o que acontece? Eu fico só observando o quanto de pauta revolucionária, agenda de esquerda, que vai sendo promulgada, que vai avançando. Aí é o que eu falei da última vez que eu tive aqui, os problemas do conservadorismo. O conservadorismo em si ele é um problema porque ele é uma marcha lenta da revolução. Exatamente. Não tem um movimento contra-revolucionário, de fato. Não tem. O conservadorismo é o revolucionário 2 passos atrás. Exatamente. Exatamente. Né? Não tem. Como é que você vê o Brasil em 2026? Reeleição do Lula ainda? Olha, eu estava conversando isso com a minha esposa e com um amigo recentemente, que eu sempre faço esse exercício de fazer uma projeção, como é que as coisas daqui 2, 3, e eu tendo a chegar muito próximo daquilo que eu estou visualizando. Mas quando eu olho para 2026, professor, eu não consigo ver um cenário. Não consigo ver um cenário. Porque são tantas variáveis, e eu acho que o período eleitoral de 2026 vai ser uma perseguição no Brasil. Complexo, vai ser... Se em 2022 já foi do jeito que foi, eu acho que em 2026 a coisa vai ser muito pior. Acho que a gente vai ter o Drex sendo implementado. Nós vamos ter essa reforma tributária sendo aplicada. O Brasil, o Estado vai estar com muito mais poder sobre a economia das pessoas. A perseguição... Poder de rastreabilidade. Tudo vai ser... Eu acho que vai ser uma coisa assim, 2022, que a gente ficou estupefato com a Carmen Lúcia liberando a censura 2026 por 3 dias. Vai ser pior ainda. Eu temo. Espero estar errado, mas eu não consigo olhar um cenário promissor e é até difícil de tentar prever. Então, dá tempo para algumas perguntas? Professor, até quando o seu livro vai estar em promoção? Ele está em promoção agora até o dia 25, eu acho. Né? Na livraria do canal aqui do professor tem, eu acho que está com 30% de desconto, se eu não estou enganado, de lançamento. Existe uma ligação do Foro de São Paulo com a chamada Nova Ordem Mundial? É que Nova Ordem Mundial é um erro de concepção. Eu já até conversei profundamente sobre isso com o Alexandre Costa, né? A gente já debateu sobre isso várias vezes e não discordamos. Mas Nova Ordem Mundial é um conceito, né? É um conceito que pode ser aplicado sobre diversas óticas. E as pessoas olham Nova Ordem Mundial como um ente, como o Foro de São Paulo. Não é. Por exemplo, o Putin vem falando abertamente que ele quer estabelecer uma nova ordem mundial. Sim. Né? Nós tivemos uma nova ordem mundial depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda, uma meia nova ordem mundial, que foi complementar à primeira. Aí depois do fim da Guerra Fria, foi estabelecida uma nova ordem mundial. E agora nós estamos vendo um embate entre grupos de poder no mundo para tentar estabelecer uma nova ordem. Acho que a ordem mundial que nós vivíamos, que foi a nova ordem, caiu em 2019 com a pandemia. E agora a gente está na dor, na cãibra de surgimento de uma nova ordem mundial. Esse é o conceito de nova ordem mundial. Agora, grupos de globalistas ligados a metacapitalistas, sociedades discretas, há ligações sim com o Foro de São Paulo, como eu demonstrei aqui na questão da Open Society Foundation, do George Soros, no Brasil, com a Colômbia, nesse sentido sim, mas esse ponto de nova ordem mundial é bom entender bem, né? E a mesma coisa, o pessoal acredita que o George Soros e o Klaus Schwab fazem parte do mesmo grupo. Não fazem. Existe uma dissidência ali. Eu vou recomendar 2 outros livros meus. O Bases Revolucionárias da Política Moderna. Falo sobre essa questão do que é mais ou menos, né, essa explicação da nova ordem mundial no meio do livro. Isso não é o tema do livro em si. E tem um livro que fala sobre o poder dos Soros. Eu escrevi com o Ivan Kleber, que chama Estados Unidos e o Partido das Sombras. Esse eu li. Né? É interessante. E ali dá para entender bem onde que o Soros está posicionado e não é com esses grupos que o pessoal chama de nova ordem mundial. Né? Mas obrigado pela pergunta. É importante esclarecer essas coisas.
O Marcos Campos mandou R$ 5. Obrigado, Ele Marcos. falou, e o Bolsonaro apoiando o Nunes e o Centrão, PH? Eu acho que o que eu falei aqui dá pra deixar bem claro, né? Qual que é o nome do rapaz? Desculpa. Marcos. É aquela coisa. No Brasil, a coisa tá tão arraigada no nominalismo, né? Não, a pessoa que as pessoas deixam de olhar por medo de se afogar. Mas para quem tá se afogando, o jacaré é tronco. O pessoal tá abraçando o jacaré. E isso não significa que o Bolsonaro não presta, que o Bolsonaro não fez boas coisas, que o Bolsonaro não quase morreu com a facada. Tudo isso é verdade. Só que o Bolsonaro ele foi acumulando derrotas, da qual chamavam de estratégia, cercado por um séquito de puxa-sacos que não deixaram a verdade aparecer e criaram uma militância virtual que não é o mundo real, que transformou a situação nisso daí. Então, ontem nós vimos aí um programa da prefeitura promovendo consciência LGBT aqui, com dinheiro da prefeitura. Tem ligações do Nunes aí com questão de mudança de sexo para criança, tem várias coisas nesse sentido. Centrão, o que o Centrão quer? O Centrão quer o poder. E o que o Centrão fez nos dias seguintes, depois do primeiro turno? Já começaram, não, a gente não quer muito aqui o Bolsonaro, não, o Bolsonaro nem precisa vir pro segundo turno, porque agora é o Boulos, fica mais fácil da gente ganhar. No dia seguinte da eleição, o que o Malafaia fez? Eu falei, ele escarrou na cara do Bolsonaro, na entrevista pra Mônica Bergamo. E esse pessoal tá usando o Bolsonaro pra quê? Pra tentar controlar a massa de direita no Brasil. Querem os votos dele e estão usando o Bolsonaro. E provavelmente, eu não tenho como provar, mas qualquer um que olha, a questão da prisão do Bolsonaro é uma moeda de troca para poder controlar a situação. Claro. Né? A gente tem que olhar para a verdade. Se isso é o fato, é difícil de dizer, mas os indícios estão aí. Agora, significa que o Bolsonaro é um mau caráter, não presta, tal, odeia o Bolsonaro, intergaláctico? Não. Mas eu não vou fechar os olhos pro que tá acontecendo, né? Qual o melhor nome pro Brasil em 2026? Jesus Cristo, Nossa Senhora. Isso aí. Porque melhor, não sei. E qualquer coisa que eu falar que tá fazendo campanha, não sei o quê, já começa. Então, assim, a longo prazo, daqui uns 15 anos, talvez o Nicolas Ferreira. Eu vejo nele um sujeito... E o Van Hatten. O Van Hatten também é um nome pro futuro, assim. Mas aí já vai acontecer lá, o cara do novo. É a direita do Van Hatten. Não, é o Nicolas, é o Intergaláctico. Mas assim, quando você olha a trajetória do Nicolas, ele até aqui, na fotografia de hoje, ele é um cara que se manteve firme com as suas bases, as promessas que ele fez pelo seu eleitor e a fidelidade que ele prometeu ao Bolsonaro, mas primeiro aos seus valores. Então, assim, e ele é um cara que estuda. Você vê que o Nicolas, ele estuda e tal. Eu falo, Nicolas, volta para a Igreja Católica que aí fica tudo 100%, né? Trabalhar nessa conversão, que aí a gente vai ficar 100% em vários aspectos. Mas eu vejo o Nicolas um potencial para o futuro, daqui uns 4 ciclos eleitorais, um nome que possa ter uma força grande. Mas, olha só, já tem gente na direita que está tentando assassiná-lo, a reputação, né? Não fisicamente. Não fisicamente, né? Assassinar a reputação dele. Por quê? Porque ele não tá entrando nesse jogo do Centrão. Ele tá se mantendo fiel às suas bases, né? Então, isso significa que o Nicolas é lindo, maravilhoso, cheiroso. Agora... O povo tem essa mania, ou é 100 ou é 0. Exato, não. Ou é preto, não, tem nuances, pode ser cinza, né? Não exatamente. Dá. Então, muito obrigado, PH Vox, aqui, por mais uma vez conversarmos, mais uma vez pela sua aula. Muito obrigado, agradeço a todos que nos acompanharam também. Eu que agradeço, professor, um abraço e compre o livro, né? Como diz o meu querido amigo Alexandre Costa, escritor tem que vender livro. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.